E aí, pessoal, estamos de volta agora para um encontro diferente e também muito importante, que é o estudo que você está vendo aí, que é o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. O Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, foi um escritor que fundou a Academia Brasileira de Letras. Ele é o fundador, tanto é que lá tem as cadeiras, né? A cadeira número 1, antigamente chamava Casa de Machado de Assis, e a cadeira número 1 é a cadeira do Machado de Assis, que foi o fundador. Ele é considerado o maior escritor da língua portuguesa. Ele escreveu contos, ele escreveu romances, ele escreveu poesia, mas foram os romances dele que ficaram conhecidos. Inclusive, o Dom Casmurro é o chamado romance mais icônico. O ícone, né, você já conhece bem esse nome, é um símbolo. Então, é muito comum você encontrar, ao longo de várias provas, de concursos vestibulares, do Enem, fragmentos dessa obra, porque ela é aquela obra que cresceu e se popularizou sem uma resposta. Nós temos lá uma personagem chamada Capitu e um personagem chamado Bentinho. E a pergunta da literatura brasileira é: Capitu traiu ou não o Bentinho? Então, é um romance, não um romance no sentido de história de amor, mas um romance, uma grande narrativa para você conhecer a sociedade burguesa do século XIX. Tá bom? Então, vamos lá. É preciso, né, que a gente esclareça, porque você ainda está no ensino fundamental, que a partir do ano que vem, quando você entrar no primeiro ano, você vai ter aula de literatura e vai estudar os períodos literários. Cada período da história da literatura é conhecido como estilo de época. Cada época tem o seu estilo. Hoje existe um estilo de música que você conhece e que é diferente do estilo de música que eu vivi quando eu tinha sua idade. Hoje existe um estilo de roupa, hoje existe um estilo de vida e também existe um estilo de falar e, portanto, escrever. Então, os estilos de época, os estilos literários, eles mostram as características da sociedade que são apresentadas em cada obra literária. Dom Casmurro, ele foi publicado em 1899. E o Machado de Assis, o autor dele, começou a escrever, antes disso, quando o período chamava-se romantismo. E depois do romantismo veio o realismo. O Machado de Assis é conhecido como o principal escritor desse estilo de época. E a fase madura do realismo de Machado de Assis é essa na qual foi produzido o romance Dom Casmurro, né? Ele vai abrir mão dos valores românticos, né? Um livro romântico, ele sempre tinha uma bela personagem feminina, muito pura, muito cheia de virtudes, muito recatada, muito falar uma palavra bonita, subserviente ao marido, sabe, submissa ao marido. O marido era o dono, o macho alfa. Era, assim, uma época que hoje você chamaria de machismo, mas era um valor daquela época. A mulher era só uma dona de casa, tinha que saber tocar piano, tinha que saber bordar, e ela era muito pura, era a figura da mãe. E o romantismo, ele fechava os olhos para a realidade. Tem um escritor português do realismo, chamado Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz falou que o realismo é a anatomia do caráter. A anatomia é a parte da ciência que estuda o corpo. Então, assim, anatomicamente falando, essa é uma cadeira anatômica, quer dizer, que é própria para você se sentir confortável. Só que, segundo o escritor português, o realismo ele tem que ser a anatomia do caráter. Importa não a beleza física do personagem, importa não a pureza da mulher, mas importa o comportamento, o caráter, muitas vezes o mau caráter. O Machado de Assis, então, vai criar um livro em que ele vai ironizar e que ele vai criticar
o comportamento humano dentro dessa visão da sociedade burguesa. A sociedade burguesa é a sociedade das pessoas de uma classe socioeconômica mais elevada da cidade do Rio de Janeiro. E aí você vai ver as contradições, os dilemas e assim por diante, né? Bom, Machado de Assis escreveu 3 livros famosíssimos. Um chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, outro chamado Quincas Borba e outro chamado Dom Casmurro. Esses 3 livros compõem a chamada trilogia. E dos 3, o mais importante, sem dúvida, é este que o Coupec escolheu para a sua prova. No momento de 1899, é a virada, né, para a gente entrar no novo século, a gente tem aí o Brasil, já que é o estilo da época, que está passando do Império para a República. Você já deve ter estudado nas suas aulas de história que a República foi proclamada em 1889. Em 10 anos depois, em 1899, nós vamos ter uma sociedade já republicana. O Brasil já não é mais um país imperial, um país governado por reis, mas ele é um país republicano. E aí, claro que com isso começa o que tem até hoje, as tensões políticas. Também a gente tem naquela época a escravidão, que tinha acabado de ser abolida. 8 ou 10 anos, acho que 1888, a escravidão foi abolida. E claro, com os escravos, não mais sendo escravos, com o Brasil sendo um país republicano. Claro que o Rio de Janeiro, onde é o palco dessa história, ele também passa por transformações urbanas. Ok? Então aí nós temos esse contexto da obra. Agora vamos falar sobre a estrutura narrativa, né? O livro é narrado em primeira pessoa. O que é ser narrado em primeira pessoa? O narrador é também o personagem principal da história. O nome dele é Bento Santiago, conhecido desde menino como Bentinho. Tá? E o nome do livro, Dom Casmurro, é o Bentinho maduro. Bento Santiago, o Bentinho, é aquele jovem que inicia a história, que fica adulto, que se casa e que no final da vida é apelidado de Dom Casmurro. Depois de maduro, ele resolveu escrever as suas memórias. E ele fala no livro que ele, quando decidiu aí, ele pretendeu atar as 2 pontas da vida. A velhice para reconquistar a juventude. Quem está lá na juventude? O Bentinho, o Bento Santiago. Quem está contando a história? O Bentão, ou aquele que se chama Dom Casmurro. Você sabe que é uma pessoa casmurra? Não? Então, no dicionário, se você for procurar, casmurro significa uma pessoa fechada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa com a cara ruim. E eu não acho que uma história contada por alguém que tem um humor ruim possa ser uma história leve. Então, aquele menino Bentinho já está apagado, porque agora predominou o lado dele amargo, o lado dele rancoroso, o lado dele decepcionado, e ele então vai contar a própria história. Bom, essa narrativa é uma narrativa fragmentada. O que é isso? Não é aquilo que vai fluentemente acontecendo. O autor, né, o narrador, né, que é o tal Dom Casmurro, vai dividir essa obra em vários capítulos curtos. Cada capítulo tem um título. Esses títulos sugerem alguma coisa. Sabe quando você lê e fala assim, gente, será o que ele quis dizer com essa palavra? Então são títulos sugestivos e muitas vezes marcados pela ironia. Eu estou falando isso porque em questões de prova é muito comum que eles perguntem sobre aspectos da narrativa. A obra se divide em poucos capítulos, não são muitos capítulos. Os capítulos são longos blocos? Não, são blocos curtos.
Ou é possível perceber no título que o narrador de terceira pessoa, não, terceira pessoa não, primeira pessoa. Bom, então, se o texto é narrado em primeira pessoa, trata-se, portanto, de um eu que fala, então é uma narrativa íntima, em que esse narrador quer conversar com o leitor para convencer esse leitor que ele é um santinho. Olha como eu sofri, olha o que essa mulher fez comigo. Então, várias vezes, para poder se fazer de vítima, esse narrador interrompe, ele volta ao passado, ele está contando uma história e fala assim, me lembrei de um fato. Aí ele volta. Isso tem um nome. Todas as vezes que alguém interrompe o que está falando, para voltar, ele faz a chamada digressão. Progressão é ir para frente. Regressão é ir para trás. E digressão é ficar zanzando entre um momento e outro. E muitas vezes ele faz comentários na narrativa dele sobre a própria narrativa. Nós já estudamos nas aulas de língua portuguesa que quando alguém fala por um livro sobre o livro que está escrevendo, quando alguém por escrito fala sobre a escrita, ele está fazendo uma coisa chamada metalinguagem. Então esse livro também, o narrador vai fazer reflexões metalinguísticas. Bom, você já viu um ditado que fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto? O que significa isso aí? Se eu contar para você uma história, pode ser que eu vá omitir algumas coisas, que talvez não seja legal eu falar para não quebrar meu filme, ou aumentar para eu dar uma de herói. É a minha palavra sobre mim mesmo. Sabe o que é isso aí? Esse narrador não é confiável. Eu não posso confiar em alguém que conta a própria história e fala de outras pessoas, sendo que no momento que esse cara conta a história para nós, o Dom Casmurro, todo mundo que vai aparecer na história dele já morreu. E os mortos não podem se defender. Então, se ele fala mal de alguém, esse alguém não está lá para poder falar assim, não foi bem assim, não. Então, a gente tem muitas dúvidas, e daí vem aquela pergunta, será que ele que falou que foi traído pela mulher, foi realmente traído? Capitu, que é a ex-mulher dele, traiu ou não traiu Bentinho? Então, essa dúvida persiste por quê? Porque ele é narrador em primeira pessoa e, portanto, não confiável. Ok? Então, só para início de conversa, temos um romance dos mais importantes do realismo, narrado em primeira pessoa por um homem chamado Bento Santiago, que recebeu o apelido de Dom Casmurro, vou te contar por quê, e resolveu, na velhice, resgatar a adolescência. Unir, segundo ele disse, as duas pontas da vida. Só que cá para nós. O que passou, passou. Não volta mais. Se você errou, você tem que pedir desculpa no caminho, não é depois. Então nós vamos ver o que foi que aconteceu e na próxima aula nós vamos fazer alguns cortes para você dar uma descansada, né? E aí na próxima aula eu vou começar a contar para vocês a historinha do Dom Casmurro, tá bom? É quando você quiser. Até lá.